A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, Igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que igreja somos nós, né? Todos aqueles que creram quando ouviram a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Amém? Todos que eram acrescentados por ouvir a palavra e crerem e começarem a viver segundo a vontade de Deus, morrendo para si mesmo, não fazendo suas próprias vontades, mas vivendo segundo a palavra, segundo o caminho, a verdade e a vida que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, na lição número 7, no próximo dia 17 de agosto de 2025, estamos no terceiro trimestre de 2025 e o tema da nossa lição número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Então nós temos o nosso texto áureo que está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Vamos ler? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nossa verdade prática: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeira, a igreja será perseguida. Segunda, Deus a protegerá. Meus irmãos, como de costume, nós vamos falar um pouco sobre o tema, né? Uma igreja que não teme a perseguição. A gente sabe que na igreja que começou com os apóstolos, né? Logo depois que o Senhor Jesus disse para eles: não façam nada até que a promessa venha sobre vocês e vocês sejam revestidos de poder. E ali na festa de Pentecostes, aquela festa anual que acontecia em Jerusalém, onde vinham pessoas de todos os povos ali em volta, pessoas que acreditavam no Deus de Israel, judeus que não moravam mais ali, que estavam longe, vinham, outras pessoas também que conheciam o Deus de Israel e criam que o Deus de Israel era poderoso, elas vinham ali para ofertar, para sacrificar, pedindo perdão pelos seus pecados e também pedindo a Deus uma boa colheita e agradecendo pela colheita que tiveram, porque festa de Pentecoste era festa da colheita, dos primeiros frutos. Então ali, naquele lugar, não por acaso, é claro, pensa, o dia que os homens de Deus, os discípulos de Deus, homens e mulheres de Deus, que ali estavam aguardando a promessa, obedecendo ao que o Senhor Jesus tinha dito: não façam nada, não saiam de Jerusalém, porque virá sobre vocês o poder, o Espírito Santo. E assim aconteceu. E neste dia o Senhor colocou línguas, na boca deles, idiomas, e eles falaram em diversas línguas para que pessoas de todos os povos e nações que estavam ali pudessem ouvir a primeira pregação com o poder do Espírito Santo, porque uma pregação da palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o verbo vivo que desceu do céu, precisa ser pregada através do Espírito Santo, para que o Espírito Santo convença a quem ouve do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo respalda a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo, ou seja, o verbo vivo, o próprio Cristo, é que é poderoso para transformar. E o Espírito Santo só pode usar para convencer com o poder a palavra de Cristo. E aqueles homens estavam cheios de Cristo através do Espírito Santo, cheios da palavra e em outras línguas, línguas que eles nem sabiam falar, com poder sobrenatural do Espírito Santo. Ali nós tivemos a primeira colheita com os primeiros frutos de salvação através da pregação do Evangelho feita pelo nosso Senhor Jesus em nós. Ou nós esquecemos que Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus estava deixando bem claro: se eu não habitar em vocês, vocês não podem pregar a minha palavra, porque só pode jorrar água da vida quem bebeu a água da vida. Isso é claro para nós, amém, irmãos? Outra coisa, igreja. O que é igreja? Só para lembrar, igreja não é segmento religioso, não é denominação, tem muitas aí, ministério com todos os tipos de nome, não tem problema.
ok? Mas a Igreja de Cristo nunca será a presbiteriana, a assembleia, a batista, a wesleyana, e você pode lembrar do nome do seu ministério? Não, a Igreja de Cristo somos nós. Nós temos os nossos segmentos, nós temos as nossas denominações, onde nos sentimos melhor, onde gostamos de estar, mas a verdade é uma só, o Deus é um só e o Espírito é um só. Amém? O Salvador é só um que venceu a morte e o pecado na cruz. Então, não há como haver diferença da Igreja de Cristo. Existem diferenças de denominações, de gosto, de jeito, de como se faz, como se prefere fazer. Mas se algumas dessas denominações não estar fiel ao caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus, a palavra, vai ter problema na hora do julgamento, amém? Ou vai ouvir, vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito. E a palavra fala, nos alerta com relação a isso, né? Que Jesus é a verdade e que a vida eterna consiste somente em conhecer ao Pai, o único Deus criador dos céus e da terra, e a seu Filho, que venceu a morte, pois só ele venceu a morte e o pecado. Só através dele nós podemos ser novamente adotados por Deus e sermos feitos filhos de Deus, novas criaturas renascidos em Cristo Jesus. Então, o que é que me garante que eu estou no caminho em verdade para a vida? A Bíblia, a palavra de Deus, com o Espírito Santo me ensinando. Porque, se os irmãos não sabem, algumas pessoas usando este livro, conhecendo muito bem as histórias e as letras, sabendo usar isso aqui, eles conseguem conduzir multidões, mas nem sequer estão próximos de Jesus. Amém? Então, o Espírito Santo é que vai revelar a mim e a você os mistérios, as maravilhas e as verdades desta palavra, mediante ao interesse, mediante a verdade que tem que estar em mim, né? Para que essa verdade, essa sinceridade, essa sede, essa fome, esse desejo de conhecer o meu Salvador e o meu Criador, o Espírito Santo possa me mostrar. Porque a Bíblia é clara. O nosso Senhor Jesus disse, meus irmãos, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai também o amará. Reparem aí, o Pai e o Filho, a vida eterna consiste em conhecer o Pai e o Filho, amém? Nós viremos a Ele, o Pai e o Filho, e nos revelaremos a Ele. Então vai ficar muito difícil, meu irmão, você que ouviu a palavra, o Espírito Santo te convenceu, você creu com toda a sua alma, com toda a sua força, em verdade em você, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem sede de aprender de Deus, você tem sinceridade no teu coração, você clama a Deus, você ora e vai para a palavra para que o Senhor se revele a você. Vai ser muito difícil você ser enganado. Então, não vai importar a denominação que você está, você ali vai ser um cooperador, você vai ser luz naquele lugar, como é para ser, né? Todo local que tem a sã doutrina, assim como os apóstolos as ensinava com poder, porque o Espírito Santo estava com ele e não houve mais poder do que na época dos apóstolos. A igreja melhor, mais bem estruturada e onde o Espírito Santo trabalhava com mais poder era esta igreja aqui. Mas nós conhecemos que até mesmo nessa igreja, cheia de homens de Deus, homens transbordando da presença do Senhor, o Espírito Santo agindo, revelando, curando, fazendo de tudo ali, né, numa intensidade muito grande, eram curas, muitos milagres. Nós tínhamos ali naquele meio pessoas como Ananias e Safira, pessoas que conviviam ali, mas que ainda não tinham entendido e em seus corações tinham propósitos errados, tinham um direcionamento errado. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque é possível que estejamos no meio da igreja de Cristo, cheia de poder, mas não fazer parte dela por conta de faltar a verdade em nós, porque o Senhor trabalha com a verdade. Nós conhecemos o texto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra verdade entra aí 2 vezes, vocês conseguiram perceber? Conhecereis a verdade, Jesus é a verdade, porque ele disse, eu sou a verdade. E a verdade, aí já é a sua verdade.
vai te libertar. Por quê? Porque eu preciso crer. Quando eu creio, aquilo passa a ser razão de viver para mim. Aquilo passa a ser vida para mim. Então, agora eu quero isso. Não tem como, meu irmão, você conhecer Jesus, eu aceito Jesus, e você ficar alheio ao conhecimento. Você ficar alheio à intimidade com Cristo, ao relacionamento com Cristo. Você não tem vontade de estudar a palavra. Você às vezes fica com preguiça de fazer algo para Deus. Você, quando tem que colocar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos na obra de Deus, você tem problemas com isso. Isso é difícil para você. Então eu lhe aconselho: conheça o seu Deus, o seu Salvador, porque a vida eterna consiste nisso. E aí você vai estar andando em direção de ser igreja de Cristo. Porque não é porque você frequenta uma casa, uma denominação, por mais tradicional, por mais secular que ela seja, secular que eu digo, meus irmãos, que ela tenha 100 anos, né? Tradicional, muitos anos, você seja crente há 10 anos, 15 anos, 20 anos, não significa que você faça parte da igreja de Cristo. Sim, os irmãos me desculpem, palavras duras, mas isso é possível acontecer, porque as pessoas ficam alheias, não se aprofundam e não conhecem o seu Senhor em intimidade, em relacionamento. Conhecem através dos ritos, né, das religiosidades que as pessoas praticam todos os dias, todos os finais de semana, mas sequer têm o conhecimento do seu Jesus, do seu Salvador, que é a palavra, é o caminho. E nós temos que viver segundo isso. Amém, meus irmãos? Então, voltando para a lição, o nosso texto áureo diz isso. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Né? Foi quando tentaram impedir eles de falar de Jesus, de curar, de doutrinar a igreja, né? De continuar falando de Jesus, de fazer propagar a missão de Cristo, que continuava neles juntamente com Cristo, porque sem Cristo eles não poderiam estar fazendo nada. E eles falaram: não, vocês não podem continuar fazendo isso. E eles disseram, em alto e bom som para eles. Foram presos, foram ali indagados, foram ameaçados, e eles disseram: eu obedeço a vocês ou obedeço a Deus? É claro que eu vou obedecer a Deus. Não é inteligente obedecer aos homens ao invés de obedecer a Deus. Então eles deixaram bem claro que não iam parar de pregar o evangelho. Amém? Porque eles precisavam testemunhar do que viram e ouviram. E assim o fizeram, porque a razão já tinha dominado eles. Não era uma crença, era uma razão de vida. Era um estilo de vida. Eles agora não conseguiam se ver não fazendo a obra de Deus, não cumprindo a missão, porque o próprio Deus habitava dentro deles, o próprio Cristo, o mestre deles, estava habitando dentro deles e fazendo sinais e maravilhas, mostrando, revelando coisas, né? Nós temos o exemplo da lição passada, quando Ananias chegou diante de Pedro. Pedro já sabia de tudo, né? E ao contrário do que alguns pensam, não foi Pedro que sentenciou Ananias à morte, nem ficou feliz com Ananias morrendo, não. Mas ele apenas foi avisado e foi revelado a ele o que aconteceria com Ananias. E sabendo que era o próprio Deus, tinham caído nas mãos de Deus, não tinha o que fazer. Ele apenas fez o que tinha que fazer. E quando chegou Safira também, né, a esposa de Ananias, a mesma coisa aconteceu, porque já tinha sido revelado a Pedro. Um líder, um homem de Deus, ele não é enganado, ele não é pego de surpresa. Porque se ele é morada do Altíssimo, né, o Altíssimo nunca o deixará desamparado. E nós vemos, né, que nessa verdade prática nós seremos perseguidos, mas também seremos protegidos. E essa é uma forma de proteção do Espírito Santo, não te deixar enganado, ok? Então, eu como igreja, eu preciso me colocar como igreja, Então, a igreja será perseguida, eu serei perseguido. Mas a igreja, eu também serei protegido com anjos, com o poder do Espírito, né, com o ânimo, porque o nosso sacerdote maior, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote maior, Jesus Cristo está sentado à destra do Pai e se compadece de nós. Por isso ele fala: venham até a mim, orem com súplicas, peçam em meu nome e lhes será dado. Pedir em nome de Jesus, meus irmãos, é pedir segundo a palavra.
Não é o que vem na minha cabeça que, Jesus, eu quero isso, aí no final da oração eu falo, em nome de Jesus, vai acontecer como se fosse um abracadabra. Não, tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A gente busca primeiro a vontade de Deus, o reino de Deus, para depois as outras coisas serem acrescentadas. Porque ele disse que antes de pedirmos, ele nos daria aquilo que precisamos. Pois ele não sabe o que nós carecemos. Nós ficamos muito preocupados com amanhã, mas aquele que faz a vontade de Deus, que faz a obra de Deus, antes mesmo da palavra sair à boca, o Senhor já está sabendo e vai dando de acordo com o que é necessário, com o que é preciso, porque Ele cuida de nós. Ele nos protege. O Senhor tem compromisso com os seus filhos, com os seus servos. Amém? Então, meus irmãos, a perseguição, que é o cerne da questão dessa lição. Nós vamos falar dela no domingo, mas vamos ao ponto X da questão. Perseguição. O que é ser perseguido como igreja? É igual tem em alguns países que se você fala de Jesus, você é caçado, morto, enterrado vivo, que isso acontece hoje nos nossos tempos. A gente sabe que naquela época as pessoas eram queimadas vivas, eram jogadas para feras comer, né? Eram apedrejadas, né? Como o próprio Jesus falou, vocês vão falar de mim e vão querer matar vocês, né? Mas hoje também acontece em alguns países. Mas você quer ver uma perseguição no nosso país, por exemplo? Não preciso dizer no nosso país. Para com você, indivíduo que é a Igreja de Cristo também. Nós somos a Igreja de Cristo juntos, mas eu também sou a Igreja de Cristo. Porque há Igreja de Cristo em todo o planeta. Okay? Alguns com muita dificuldade de servir ao Senhor e aqui no Brasil com uma certa facilidade. Mas vamos lá. Você é o único que não faz errado. Você é o único que no seu trabalho não recebe a propina. Você é o único que no seu trabalho não mente, mesmo que todos combinem para mentir, né? Você é diferente. Você se destaca porque o Senhor Jesus disse: sem santidade ninguém verá a Deus, ok? A palavra diz: sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é santidade? Santidade é separação. É isso. Ser santo é ser separado. Então eu preciso me separar do mundo. Entendamos também, já falamos sobre isso, que mundo não é a nossa casa, não é o planeta Terra, não é o seu trabalho, não é o seu carro, tá? Mundo é um sistema corrupto governado por Satanás. Muito veladamente, sempre vem até nós a oportunidade de contar uma mentirinha, a oportunidade de se dar bem às custas de algo que não é correto diante dos olhos do Senhor. Você mesmo chegou atrasado no trabalho e aí você é tentado a inventar uma historinha, que o pneu do carro furou, que o ônibus teve um problema, porque você perdeu a hora de manhã e acordou. Então, assim, isso é se santificar, aconteça o que acontecer, você não mente. Porque você não vive segundo a este mundo, você não vive segundo ao sistema. Todo mundo acha muito tranquilo contar uma mentira, todo mundo acha muito tranquilo aceitar uma propina. Não tem problema nenhum. Todo mundo acha tranquilo burlar aí o sistema de alguma forma para se dar bem. E isso não é da vontade de Deus. Se você faz algo que é mentira, se você faz algo contra a palavra de Deus, você está sendo do mundo. Você está vivendo segundo o mundo. E se você vive segundo o mundo, você não é igreja. Porque o nosso Deus é bem claro, né? Deus não habita com o mal e nem se agrada da iniquidade. Você, quando conhece a verdade, você passa a viver em novidade de vida. Então, não é fácil. Você será perseguido. Porque se você é o único que não faz, todo mundo vai falar lá, o santão, o dono da verdade. Por que todo mundo faz, só ele que não faz? Ele é melhor do que alguém? Então você já é excluído, pessoas já não gostam de estar com você. Você precisa falar da palavra, você precisa testemunhar, porque a gente precisa pregar a tempo e a fora de tempo. A gente não pode ser crente que ninguém sabe que a gente é crente, né? Porque aquele que tem vergonha de Jesus também não vai ser aceito por Jesus, né? Só aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei nos céus, entendeu? Então, é muito, muito difícil você estar inserido num mundo corrupto,
né? Você está inserido nas trevas, você está inserido nas partes ruins e não poder participar. Você vai ser perseguido, você vai se destacar, mas isso é um problema de quem está fazendo errado, não o meu problema. Eu prefiro, como disse os apóstolos, eu prefiro, eu quero, eu tenho que obedecer a Deus e não aos homens. Amém? Então a igreja foi perseguida politicamente, a igreja foi perseguida religiosamente, a igreja foi perseguida de todo jeito. Por quê? Ela ia contra a política dizia que tinha que ser de um jeito, mas se a palavra de Deus diz que não, contra a política. Ela ia contra a religiosidade, porque aqueles homens tinham já feito todo um esquema para se perpetuarem no poder, para ter fama, poder, né, privilégios. E aí o Senhor Jesus vem e mostra diferente, eles, não, isso vai acabar com a gente. Então não pode ser assim. Então hoje nós temos isso também. Hoje nós temos aí muitas seitas, denominações, religiosidade. Então você vai ter perseguição até mesmo dentro da igreja que, entre aspas, se diz ser a igreja de Cristo, mas com doutrinas antibíblicas, com campanhas de muro de Neemias, onde você tem que comprar um tijolinho por R$5, uma arca da aliança, você precisa ter na sua casa, você precisa comprar a vassoura que varre as coisas ruins de dentro da sua casa, o lencinho do esquecimento e por aí vai. Então, nós temos pessoas hoje em púlpitos que são verdadeiras, pregando verdadeiras doutrinas de demônios. Mas como é que eu não vou ser enganado? Como é que eu não vou estar fazendo a vontade do homem, a vontade do mundo, se eu não conheço a verdade? Então, meus irmãos, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que fazer segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens. E eu que conheço, eu que busco, eu que tenho o Espírito Santo, tenho a preocupação, a sinceridade de aprender com o Senhor Jesus, eu não vou ser enganado. Então isso me faz ser perseguido, porque eu vou abrir a minha boca e vou falar, não, a palavra de Deus diz assim. Não, mas eu sou isso, eu sou... Você pode ser quem você quiser. Eu creio em Cristo e creio na sua santa palavra e o Espírito Santo deixou bem claro aqui na palavra. Então, assim, não siga mais pessoas que te pregam doutrinas de demônios, uma mentira com aparência de verdade. E isso hoje tá muita coisa, tá, meu irmão? É muita coisa. Você começa a escutar, parece tão bonito, parece tão certo, mas ali, se você não tiver o Espírito Santo para te incomodar e o conhecimento da palavra, para o Espírito Santo te instruir na palavra, você vai comer gato por lebre. E aí, no dia de você entrar no gozo do Senhor, você vai estar igual as virgens loucas que não tinham o azeite, né? E o azeite é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, fiquem ligados. Tudo que eu falo aqui não é para magoar, não é para chatear ninguém. Eu não estou falando diretamente para uma ou outra pessoa. Eu estou falando numa visão geral para que você tenha uma sacudida, para você começar a olhar para você mesmo, começar a estudar a palavra se você ainda não tem o costume. Também não pode ficar só no que eu estou te falando aqui ou só no que você ouve nos cultos da sua igreja. Se você vai em todos os cultos e ouve as pessoas pregarem, mas você não pode ficar só com isso, você tem que ter o seu momento com o Senhor Jesus. Aqui a gente vai ver que a igreja orava, né? A igreja ia até Deus e falava, Senhor, estão nos perseguindo, nos ajude. O Senhor vinha com poder, ânimo, milagres. E eles não desistiram, até porque todos eles foram mortos, né? Até o último instante, pregando a palavra de Deus. Não só os apóstolos, não, quando foram pegos, não, né? Morrer para eles era lucro, fazendo a vontade de Cristo, pregando a palavra. Mas também os crentes, os que foram acrescidos porque ouviram a palavra de Deus e creram no Senhor Jesus. E ali, quando foram capturados, quando foram botados em fogueiras, quando foram jogados nos leões, eles morriam louvando ao Senhor e se fortalecendo uns aos outros. Permaneçam firmes e com certeza a palavra fala deles, né? Essas pessoas que morreram por Cristo, pela verdade, que passou a ser a vida deles, não tinham medo, não tinham nenhuma incerteza, apenas a certeza de que assim que findasse a sua existência aqui, aí sim,
eles teriam vida. Porque quando nós começamos a entender a palavra de Deus, quando nós começamos a receber do Espírito Santo a revelação do nosso Senhor Jesus, que é o conhecer em relacionamento o nosso Senhor Jesus e o nosso Deus, nós começamos a entender as coisas diferentes. Vida não é mais andar e respirar nessa terra. Vida é com Ele na glória. Aqui vira uma passagem, vira uma existência, um período muito pequeno em vista de uma eternidade na glória com Ele. Agora, para quem não quer, para quem não tem o interesse, para quem não tem a fome, o desejo de conhecer o seu Salvador profundamente em relacionamento ao ponto de ouvir a sua voz, de ser direcionado por Ele no dia a dia, de ser fortalecido por Ele a qualquer custo, como assim os apóstolos deram a sua vida, o apóstolo Paulo e todas essas pessoas da igreja primitiva, mesmo perseguidas, você tem um grande risco de passar a eternidade, depois de ter passado essa poeirinha aqui nesta terra, você ainda vai passar uma eternidade totalmente longe dele, simplesmente por não ter acreditado e isso não ter passado a ser a tua vida, porque o Senhor Jesus foi claro, meus irmãos. Quem quer me seguir, toma a tua cruz e segue-me. Tomar a cruz é morrer, é ir para a morte, ok? Quem quer achar a sua vida aqui, perderá a sua vida lá. Então, quer existência aqui somente? Não está muito preocupado em conhecer o seu Salvador, em ter um relacionamento com Ele? Sinto muito lhe informar, você será muito facilmente enganado e vai até acreditar que é a Igreja de Cristo, mas não é, porque é uma coisa, é uma ligação direta com Ele. Você e Ele primeiro, antes de tudo. Depois você começa a sua volta. Enquanto você não ligar com o Senhor, enquanto o Pai e o Filho não vier morar em você através do Espírito Santo, você não pode fazer nada. Você não pode ser nada na Igreja de Cristo. Amém? Então, antes de buscar tudo, busque primeiro ao Senhor Jesus, para que Ele venha fazer morada em você, ao ponto de você viver a vida de Cristo, viver a palavra de Cristo, morrendo para suas vontades e vivendo a palavra de Cristo. Assim como o batismo simboliza, né? O sepultamento do velho homem e o renascimento de uma nova criatura. Filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, você vai ser perseguido pelo simples fato de fazer diferente do sistema. É fato. Se ainda não está tendo alguma perseguição, se você ainda não está tendo problemas aqui por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo, é porque certamente ainda está faltando alguma coisa. Amém, meus irmãos? Então, que você possa ficar com esta palavra, que o Espírito Santo possa te incomodar, para fazer você pensar, porque é Ele que te convence, não sou eu. E eu, aqui, humildemente, pela misericórdia de Deus, estou sempre pedindo para que Ele me use. Então, que não fique nas minhas palavras, fique na sua busca, fique com o Espírito Santo em te convencer, se esta for a verdade. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, de toda a sua família e de tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém? A paz do Senhor Jesus.